Estamos começando atitudes para uma vida vitoriosa. Atitudes para uma vida vitoriosa. Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 14, e nós vamos ler o verso 28. E o verso 28. Achou? Amém? No verso 28 diz: Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia-se se tem recursos, para não acontecer que, havendo providenciados os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem acabam zombando dele, proclamando este homem basear tudo de mim, mas somente o teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar com os teus filhos. Pode sentar, queridos. Queridos, essa série dessa mensagem, atitudes para uma vida vitoriosa. Quem quer ser vitorioso aqui, irmãos? Todos nós. Deus não criou a mim nem a você para ser perdedores, para ter uma vida de fracassos, mas o Senhor me fez e te fez para que nós podemos ser vitoriosos, porque Cristo já, para falar com os irmãos, com os discípulos, sobre essa parábola. E uma coisa nos chama a atenção, que é essa parábola, porque mais uma sabedoria espiritual. Jesus estava dizendo isso espiritualmente para essa multidão. E aqui, para que nós podemos realizar projetos, sonhos, para que nós podemos fazer planejamentos da nossa vida, pois ninguém alcança algo antes mesmo de calcular, antes mesmo de projetar, antes mesmo de alguma coisa que você está planejando na sua vida. É preciso anteriormente você calcular, você projetar, você sonhar aquilo, para que você possa conquistar algo na sua vida. Mas aqui, esta palavra, quando Jesus está falando sobre a palavra do construtor, que essa palavra que nos ensina como planejar. E o texto que nós acabamos de ler chama muita atenção. Que Jesus está dizendo: qual de vós, de vocês, que está planejando construir uma torre, ou quando disse torre, fala uma casa, que você vai começar os alicerces sem calcular a despesa final dessa torre, dessa construção. Jesus está dizendo: olha, porque quando você construir os alicerces e não tiver financeiramente dinheiro para terminar o que você começou, as pessoas vão começar a zombar de você. As pessoas vão começar a rir de você, porque você não conseguiu obter a sua vitória, não conseguiu obter o seu planejamento, o seu projeto que você fez. Você não foi capaz de concluir o seu projeto. Então Jesus está ensinando aqui que é necessário que nós sentamos, calculamos, para que nós podemos fazer algo que nós projetamos, algo que nós quer que concretizamos na nossa vida. Então é necessário nós entender o que Jesus está dizendo. Quando nós lemos e
pautadamente esses textos, Jesus está dizendo no 28 ainda: assenta e calcula o custo do empreendimento, olha, vírgula, e avalia se tem recurso necessário para edificá-la ou terminá-la. Então é necessário que eu sente-se, calculo se eu o suficiente para acabar aquilo que eu comecei ou que eu vou começar na minha vida. Quem está entendendo, irmãos? E no 29, para que não aconteça que, havendo por falta às vezes de nós não sentarmos e calcularmos, não sentarmos e fazermos como temos que fazer certo. E Jesus está dizendo que tudo em nossa vida para nós errado, um casamento, alguma coisa errada, a pessoa vai lá e procura o pastor para aconselhar e tudo, mas quando vai começar alguma coisa, não procura. Mas quando as coisas estão dando tudo errado, vou para o gabinete do pastor, eu vou procurar alguém, eu vou correr atrás disso, e começa a ficar desesperado, porque nós fazemos diferente, nós não fazemos do jeito que é necessário fazer. E o necessário, antes que aconteça o mal, nós devemos buscar a direção de Deus na nossa vida. Eu sei que aqui você tem projetos, tem sonhos, mas sem a direção de Deus é impossível acontecer na nossa vida. Sem a direção de Deus, nós buscarmos direção de Deus é começar e dar errado. Tudo que nós fazemos sem a direção de Deus tem o tempo certo para dar errado, para acabar, para ser destruído, irmãos. Pode algum tempo dando certo, os alicerces vão se formarem. Os alicerces você vai dar conta de formar ali a base, mas pode ser que você começou por si próprio, e quando você olhar, eu não tenho mais condições de passar daqui. Por quê? Você foi ter ali com as suas próprias mãos, porque não colocou a direção de Deus. E quando nós não colocamos a direção de Deus, nós corremos o risco das coisas saírem do propósito, do objetivo, do seu planejamento, daquilo que você quer concretizar para a sua vida. Então não esqueça, busca a direção de Deus. Depois que busca a direção de Deus, senta, Deus, quero que o Senhor abra minha mente, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, inteligência, para me executar essas coisas que eu preciso na minha vida. Segunda atitude, não tome decisões precipitadas. Fala para o seu irmão, não tome decisões precipitadas. A pior coisa é jeito que eu quero sair dessa fazenda, eu quero viver minha vida. Precipitou. E mesmo com aquele dinheiro que ele saiu, ele não soube administrar. Hoje ainda fala: Senhor, se eu tivesse esperado o tempo do Senhor para minha vida, se eu não tivesse feito isso, eu creio que a minha vida seria totalmente diferente. Nós todos já fizemos isso. Compramos coisas na hora que não é para comprar, precipitamos. Fazemos coisas que vai acarretar consequências na nossa vida futuramente. Mas o bonito é quando você precipita, você acha que está tudo normal, tudo dentro das suas condições, não é verdade? Quando a gente age dessa forma, não, está tudo dentro das minhas condições. Isso aqui vai ser fichinha e você fica feliz por algum tempo, porque por algum tempo está fluindo, por algum tempo está dando certo. Mas quando você vê, irmãos, o buraco que você entrou, e você só vai cavando mais, e às vezes você vai precisar de uma escada para sair dali de dentro, porque a precipitação levou nós a descer ao buraco, e vamos precisar às vezes de socorro, de escada, para sair do buraco que nós entramos através da precipitação. Então nós precisamos ter algumas atitudes na nossa vida, para que nós não precipitamos, para que nós agimos certo, na hora certa e na vontade de Deus. Então, se eu quero uma vida vitoriosa na minha vida, eu tenho que cumprir os princípios de Deus na minha vida, eu tenho que andar conforme Deus estabeleceu para mim andar.
Não tem como eu fugir da regra que Deus estabeleceu para mim e para você. E muitas coisas fogem de nós, muitas coisas não dão certo, porque nós fugimos da regra, daquilo que Deus determinou para nós, e nós queremos fazer do nosso jeito, precipitamos. Olha, o tempo de Deus está demorando demais, o tempo de Deus é difícil esperar demais, eu preciso disso, é para ontem, e nós corremos atrás, até conseguimos, mas conseguimos errado. O alicerce vai ficar, e as pessoas vão começar a zombar. Olha fulano, olha para você ver, fez compromisso, não deu conta de honrar o compromisso. Olha ciclano, olha lá, e começa, essas pessoas começou errado. Então, irmãos, primeira atitude, busca a direção de Deus. Segunda atitude, não tome decisões precipitadas. Não tome, ore a Deus. Fala com Deus, é o momento, é o tempo certo. É isso, qual que é a minha necessidade, o que eu preciso. Mas sim, eu comecei a fazer coisas desnecessárias na minha vida. Então a Bíblia fala assim, gastai naquilo que é pão. Não é só na padaria comprar pão, mas naquilo que é necessidade. Está fluindo, eu posso comprar isso à parte, eu posso fazer essa viagem, eu posso fazer. Então nós devemos às vezes calcular isso na nossa vida, para que nós não ficamos, irmãos, embaralhados. Então tem atitudes que nós devemos tomar para que nós podemos ter uma vida vitoriosa, porque depois que tudo der errado, quem nós culpamos? Deus. Deus não está me vendo, Deus esqueceu de... Deus nos dá a liberdade para fazer na nossa vida, na nossa administração. Deus não vai interferir na sua administração, na minha administração, nas minhas atitudes que eu vou tomar, mas sim, a consequência vem. É por isso, para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos, irmãos, estar aliançado com Deus e fazer do jeito que Deus quer que nós façamos. Ó, esse mês faz buraco, o outro mês está lá, e vai juntando outro mês, vai juntando outro mês. Quando você vê, irmãos, você vai ficar apertado o ano inteiro, porque você achando que está resolvendo uma coisa, você está dificultando outras coisas, você está abrindo buraco para outras coisas. Então nós temos que buscar a direção de Deus. Me ajuda a administrar a minha vida, me ajuda a ter atitude para mim, Senhor, saber do salário que eu ganho, o Senhor me dá capacidade de eu administrar a minha vida. É isso, porque, irmãos, nós temos que saber separar as sacolas. Se nós não separarmos, o negócio está errado. E quando o negócio vem, quando dá tudo errado, e nós vamos perguntar, não, nós errou. É claro, nós sabemos de onde que nós erramos, porque nós tiramos de um lugar para cobrir o outro, tiramos do outro e nunca volta para cobrir o outro. Aí vai ficando só o buraco. Nós precisamos ter consciência. Por isso que nós temos que Jesus está nos ensinando, para nós aprendermos, não ficar aí, irmãos, reclamando, murmurando, porque Deus não ajuda, porque Deus não faz, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, não estamos fazendo o dever de casa. Precisamos fazer o dever de casa para que a vitória seja concretizada na nossa vida. Então uma vida abençoada é uma vida planejada com Deus. Uma vida bem sucedida é uma vida que nós temos Deus na direção. Então, para mim ter a vida vitoriosa, eu tenho que mudar as minhas atitudes, eu tenho que começar a mudar os meus comportamentos, eu tenho que olhar na onde que é as minhas falhas, eu tenho que olhar na onde que eu estou errando, porque errar é humano, mas permanecer no erro nós não podemos. Nós erramos o ano todo, e quando chega o outro ano, nós fazemos as mesmas práticas. Em vez de nós consertarmos na onde que está levando nós para o buraco, nós estamos andando em direção na mesma forma. Então nós temos que criar atitudes na nossa vida, mesmo que dói, mesmo que aquilo ali você vai, irmãos, privar de alguma coisa, para você ali pôr a sua vida em ordem, para você começar uma vida debaixo da mão de Deus, alicerçada.
Mas é necessário que nós tomamos essa atitude para nós ter uma vida vitoriosa. Porque muitas vezes quem leva para o buraco somos nós mesmos. Aí nós fomos, tudo o que acontece na nossa vida, nós jogamos nas costas do capeta. Não é verdade? É o diabo. Mas às vezes nem é o diabo. Às vezes nós mesmos tomamos decisões erradas. Temos o poder da decisão na nossa vida. Qual a nossa vida? Vida de bênção ou vida de maldição? Qual o nosso comportamento? Qual a direção que eu quero buscar para a minha vida? É que nós podemos buscar para que nós sabemos administrar tanto a nossa vida espiritual e a nossa vida. Porque as coisas não fluem? Mas porque alguns erros nossos, quando nós começamos e nós continuamos frequentemente fazer esses erros. Aproveite o tempo de fartura. Irmãos, fala para o seu irmão, aproveite o tempo da fartura para guardar para a escassez. É um negócio que você pode observar que no tempo de fartura você só quer esbanjar, não é verdade? Nós só queremos esbanjar. No tempo de fartura nós não lembramos de guardar. Todo dia tem dinheiro, todo dia está entrando, todo dia o negócio está bom, todo dia o negócio está ali e tal. Você não pensa que vai vir um dia mau. Você não vai ver que pode acontecer um fato que você vai precisar, um imprevisto. E nós vivemos como o imprevisto nunca acontece. Como o dia mau nunca chega na nossa vida. É o que eu disse do filho pródigo. Nunca pensou que o dia mau ia chegar sobre a vida dele, bater sobre a porta dele. E às vezes nós vivemos desse jeito, todo dia está entrando, todo dia tem negócio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, e nós começamos a meter o pau. E quando vem esse dia da escassez, irmãos, é difícil suportar. É por isso que Deus usou José no Egito. Quando Deus mostrou José, e José interpretou o sonho do rei, dos 7 anos de fome, e os 7 anos de fartura, que eram as espigas magras, as vacas magras, as espigas gordas, as vacas gordas. José interpreta aquele sonho dizendo, olha, as espigas gordas são 7 anos de fartura, as magras são 7 anos de escassez, as vacas gordas, fartura, as magras, escassez. Então José está dizendo que é necessário que esses 7 anos, que era 7 anos de fartura, era para encher os celeiros, era para guardar mantimento, era para ter ali, irmãos, reserva. Tanto que quando veio a fome, veio a escassez, da onde que saiu a comida? De lá. O povo vinha de todo lugar para buscar alimento no Egito. Até os próprios irmãos de José foi buscar alimento na onde? No Egito. Porque o negócio não está em ganhar, o negócio está como administrar. Talvez tem pessoas que ganham bem mais pouco e sabem administrar mais do que ganha mais. Por isso que José está dizendo que nós temos que aprender a ter essa administração para a escassez. Nós não sabemos o que pode vir. Pastor, nós vivemos pela fé. Sim, vivemos. Mas se nós também não administrar aquilo que Deus dá, como é que faz? Nós temos que saber administrar tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos, por que eu precipitei nisso? Não era a hora? Podia ter guardado, hoje está fazendo falta. Muitas vezes, aquele ano que foi bom demais, que foi próspero, se eu tivesse guardado um pouco, é tarde. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, fazer isso como regra na nossa vida. Nós temos que ser um povo
abençoado por Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações diante de Deus. É necessário que nós colocamos isso em ação na nossa vida, irmãos. Não podemos ficar errando todo ano, todo dia. Não podemos ficar murmurando todos os dias. E tal da escassez, quando chega, a gente vê que a gente se lamenta. E a gente lembra, como diz, de tudo que foi errado, todo o procedimento que a gente fez. Que nós podemos viver, irmãos, bem em todo o tempo na nossa vida. Que nós podemos fazer o que Jesus está nos ensinando. Não deixa ninguém rir da sua cara, zombar de você. Você é filho do Deus Altíssimo. Não faça nada para que seja zombado. Faça aquilo que você dá conta. Aquilo que você vai saber que o projeto e o sonho vai dar certo na sua vida. Porque Deus nos chamou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E às vezes nós precisamos abordar essas palavras, esses sermões. Porque nós queremos vitória todo dia, mas nós não tomamos posicionamento para receber essas vitórias. Nós queremos, mas nós levamos com as atitudes erradas. Nós queremos que tudo concretiza, mas nós deixamos tudo no alicerce. Nós queremos que as coisas vai dar certo, mas não colocamos Deus, não pedimos direção, não administramos bem o que Deus põe na nossa mão. E uma coisa que eu entendo nessa noite, que Deus fez uma promessa, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires e guardares os mandamentos do Senhor, é regras, nós não podemos sair das regras, as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Isso Ele está dizendo para nós pôr em prática na nossa vida. Eu vou só ler, mas no outro dia eu não coloco nada em prática. Ouvi a palavra, mas no outro dia continua a mesma coisa. O Senhor falou comigo ontem no sermão, mas a semana nós continua na mesma mente, nas mesmas atitudes. Não tem como mudar. Só podemos mudar a nossa vida, irmãos, quando nós mudamos as nossas atitudes. Mesmo que no começo é difícil, mesmo que no começo você sente, mas você vai ver que vai fluir na sua vida. A tendência de fazer certo é esperar a bênção certa na nossa vida. As coisas de Deus, aquilo que Deus dá, permanece para sempre. E nessa noite, na primeira série dessa mensagem, quando eu estava lá em casa estudando essa mensagem, primeiro Deus fala comigo, primeiro Deus bate em mim, Deus me corrige, para depois eu trazer para a igreja. E a gente vai analisando cada ponto na vida da gente. Quanto tempo eu perdi? Poderia ter feito desse jeito, poderia ter começado certo. E o tempo passa, e as coisas de Deus nós não colocamos em prática. Fique de pé, vamos orar. Eu creio que Deus falou o teu coração.
E eu creio que essa série dessa mensagem durante esses dias, essas quarta-feiras, Deus vai começar a mudar a nossa história. Ele vai nos pôr um alicerce, equilíbrio, para que nós podemos receber as bênçãos dele. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, porque é a tua palavra que nos traz direção. E hoje, ó Pai, essa palavra nos ensinou, como o Senhor ensinou aquele povo que estava na direção para Galiléia, Jerusalém. O Senhor queria mostrar para o povo que era necessário ter responsabilidade com tudo. As nossas ações tinham que ser atitudes verdadeiras, que nós podemos, ó Pai, mudar a direção da nossa vida para recebermos o melhor. E que nessa noite também nós podemos entender que só o Senhor pode mudar a nossa história. Só o Senhor pode fazer algo sobrenatural. Que nós podemos dar nesta noite lugar para que o Senhor venha trabalhar e fechar as brechas que ainda, ó Pai, nos cercam para tentar tirar do foco. Peça ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoa, abre portas que estão fechadas. Nessa quarta-feira, que o Senhor nos ensina a administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Abre, ó Pai, para os teus filhos agora uma porta oportuna. Peça ao Senhor Jesus, abençoa toda a vida dos teus filhos. Eu oro agora, Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor entre na vida de cada um, dando a direção certa. Cada um aqui tem um projeto, tem um propósito, tem um sonho. Cada um aqui, ó Pai, almeja, Senhor, alguma coisa. Eu quero pedir ao Senhor, nos ensina como conquistar na direção do Senhor, dentro da tua vontade. Não deixa nós mais precipitar-nos. Não deixa nós querer quebrar a cara. Não deixa nós andar para trás. Mas que nós tomamos decisões verdadeiras, decisões certas. Para que nós podemos, Jesus, ser direcionado no teu propósito, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sei que são dias difíceis. São dias terríveis. Dias, ó Pai, a qual estamos vivendo de muitas lutas, provações, tempos a qual, Jesus, estamos vendo, ó Pai, todo tipo de diversidades, de provações, mas o Senhor é o Deus que nos sustenta.